A paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes. E o William Nunes. E a gente está começando mais um vídeo aqui pro canal Redimidos. Oh, glória a Deus, mais uma palavra de fé aí. Amém. Para você, irmã, para você, irmão que está nos assistindo hoje, nós temos aqui para você uma palavra fortíssima. Vai abrindo a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 5, enquanto a minha esposa amada, querida, minha companheira, vai dar um recadinho aqui para você. Vou dar um recado para você que ainda não é inscrito aqui do nosso canal. Eu te convido a se inscrever no canal Redimidos e aperta aquele sininho, coloca lá todas as notificações para receber todo o conteúdo do canal. Se você gostar do vídeo, deixa o joinha, o like. Se você puder, compartilha também, deixa um comentário aqui pra gente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8, está escrito aqui. Está escrito assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Débora. Sim, deixa eu colocar aqui. Olha lá. A gente meditou nessa palavra, irmãos, semana passada, e a leitura do livro de Timóteo, ela tem muito aprendizado para nós. Inclusive, para você que tem um desejo no seu coração de fazer a obra, de estar mais presente na casa do Senhor, fazendo a obra de Deus ali, um evangelismo, participando como um obreiro, um louvor, né, na escolinha, em alguma área, né, da igreja, tem várias, sim, tem várias áreas que a igreja necessita, né, e toda ajuda sempre é bem-vinda na obra. Amém. E se o seu coração tem esse desejo de participar, esse é um dos livros muito importantes, né, para ler, para aprender. O William, ele tá fazendo um devocional que começou, né, são as cartas paulinas, né, Bem? Tá, estamos terminando já o devocional. Começou lá no início, na primeira carta de Paulo, e depois ele foi indo, já tá no final. O William vai fazer mais pra frente aí fazer uma série uma sequência aqui do devocional, vai ser muito bom. Vai ser bênção na vida de vocês, em nome de Jesus, como tem sido aqui na nossa. E eu tirei essa palavra dos estudos que a gente estava fazendo. Glória a Deus. Porque assim, irmãos, quando nós sentimos no nosso coração esse desejo de fazer a obra, a gente sempre começa a olhar para a obra lá fora, né? A gente olha para a obra lá dentro do templo do Senhor, lá na igreja, né? A gente olha para a obra lá na rua quando a gente vai evangelizar. Mas, às vezes um vizinho, né, você às vezes conversa com a sua vizinha, ou no seu local de trabalho, e ali você também está fazendo a obra, não é verdade? Isso, exatamente. Mas essa palavra, ela me chama atenção para que nós temos que começar a nossa obra. Nossa evangelização, nosso trabalho, né? Dentro da nossa casa, junto dos nossos, que são as pessoas mais próximas. Tanto que quando eu fui ler em outra tradução, né, da Bíblia Viva, diz que qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes quando eles necessitam, né, especialmente aqueles da sua própria família, né, então os parentes, né, que estão ali na nossa parentela, mas principalmente aqueles da nossa casa, que é a família ali composta, né, dentro da casa, essa pessoa, ela negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. Então, isso toca bastante nesse sentido, de que às vezes a gente está tão preocupado em fazer a obra de Deus lá fora, com as outras pessoas, porque às vezes é até mais fácil, né, de você se comunicar com alguém que você não conhece tanto, alguém que não te conhece tanto, não sabe dos seus defeitos, das falhas que você ainda tem, que Deus ainda está agindo, né, e transformando a tua vida, do que você conseguir falar para pessoas que te conhecem, que sabem o momento assim, poxa, mas espera aí, essa pessoa fica irada, essa pessoa também fala coisas que não deveria, essa pessoa também tem atitudes que não deveria. Então a pessoa da sua casa é uma pessoa que ela vê você
cru mesmo, assim, né? É uma Exato. pessoa que te vê realmente como você é. Você não consegue disfarçar 24 horas quem você é. Exato. Então, as pessoas da sua família são pessoas que veem você realmente. Tanto nos seus momentos de controle ali, né? Aquele momento que você tá, né, mantendo a classe, como também vê você nos momentos que você acaba, né? Às vezes falando uma coisa que não devia, daí você se arrepende, pede perdão, volta, toma uma atitude que de repente não deveria e a pessoa não tá vendo. Então, sim, é mais fácil mesmo falar com pessoas estranhas, né? Até evangelizar e dar testemunhos de vida para pessoas que às vezes não te conhecem, do que para pessoas que estão muito próximas a você. E isso não pode nos impedir, irmãos, de lembrarmos da importância de cuidar dos nossos. Amém. De dar testemunhos da nossa vida, sim, para pessoas da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, de sermos exemplo para essas pessoas também. Sim, exatamente. Porque apesar dessas pessoas estarem constantemente com a gente e ver que a gente não é perfeito, essas pessoas elas precisam nos olhar e nos momentos que a gente está ali orando, nos momentos que a gente está lendo a palavra de Deus, no testemunho que a gente dá de vida no sentido de mostrar que somos pessoas que estamos sendo aperfeiçoadas por Cristo. Nós não somos perfeitos, né? Tanto por isso que a gente até não pode julgar o nosso próximo, porque a gente também não é perfeito. Exatamente. Mas a gente está no processo, a gente está buscando em Cristo que Ele venha a mudar aquilo que precisa ser mudado em nós e fazer as melhorias que todos nós precisamos fazer nas nossas vidas. Então é Jesus que faz essas transformações em nós. Transforma a água, né? Como foi naquele lindo milagre que transformou a água em vinho. Deus faz essas mudanças dentro da nossa vida. Transforma uma pessoa triste numa pessoa feliz, transforma uma pessoa que estava com um problema financeiro numa pessoa próspera, dá saúde para aquele que não tem saúde e assim por diante. Então é Jesus, através do Espírito Santo, que vai transformando a gente. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nossa, que bênção. É verdade, a Débora estava falando aqui, eu estava só pensando, né, o que eu vou dizer, né, porque já falou quase tudo aqui, né? Mas é muita coisa para falar, irmãos. Olha, aqui essa palavra é fortíssima. Eu fiz o devocional em cima dela mesmo. Foi. Porque é o seguinte, não tem como nós sairmos, né, pregarmos algo que nós não estamos vivendo. Então o apóstolo Paulo, ele coloca para o seu discípulo Timóteo aqui, que também era um jovem pastor. Quando nós vamos lendo o livro, aqui as cartas paulinas, nós vamos vendo que o apóstolo Paulo vai deixando discípulos e também levanta os pastores das novas igrejas que ele estava instaurando naquela época. E Timóteo era realmente um menino muito bom pelo todo o ensinamento que Paulo manda para ele. Então esse aqui é um deles, dizendo para Timóteo uma instrução que era para os cristãos, que todo cristão deve começar a falar de Deus primeiro dentro da sua casa, organizar o ambiente ali da sua família. Logo depois, entendeu? Também evangelizar os seus familiares, também fazer o bem a todos eles. Fazer o bem a todo momento, amando a eles. Porque é assim que nós vamos dar bom testemunho do Evangelho do Senhor. É assim, cuidando dos seus e dos seus familiares. Ou seja, cuidando da sua família primeiro, depois dos seus familiares, para que você seja uma boa testemunha. Isso não era só uma instrução do que Timóteo tinha que fazer, até porque ele tinha um impasse, porque o pai era grego, a mãe era judia, e talvez o pai ali dentro de sua casa tinha esse problema. Então a gente já imagina que ele também tinha que fazer isso dentro da casa dele e ensinar os novos cristãos que é assim que se vive, cuidando, evangelizando, pregando o caminho do amor, da justiça, da piedade, da fé em Jesus Cristo. Então é assim que a gente começa imaginando esse versículo, né? A importância de cuidar dos nossos. Sim. Ela é tão importante porque a alma que está dentro da sua casa, seja você pai, mãe, filho, filha, a importância da alma
de cada um da sua família vai ser contado ali diante do Senhor, principalmente os pais. Os pais têm uma responsabilidade sobre as almas dos filhos. Será cobrado isso de você quando nós estivermos no dia do Senhor. Verdade. Porque ele vai olhar para você e falar assim, mas espera aí, você não ensinou o seu filho no caminho em qual ele deveria andar, como está previsto em Provérbios 22:6? Ou quando você não viu meu filho Jesus começando a pregação primeiro na Galileia, onde ele nasceu, que era a sua casa, e aí você sai pregando o evangelho lá para fora, esquece da sua família, ou quando você está dentro de uma igreja há 15, 20 anos e ainda não se modificou internamente para poder dar um bom testemunho dentro da sua casa e ensinar o caminho do Senhor, não por força nem por violência. Não apertando, segurando o filho, levantando o filho para o alto, ou agarrando e amarrando ele levando para a igreja, mas ensinando o caminho. Sabendo como falar com os seus filhos, como agir com eles, repreendendo-os quando tem que ser repreendido, não só os filhos, mas aqueles que estão errados. Então, sabendo repreender no momento certo e sem se irar, sem pecar, sendo um verdadeiro cristão. Mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Sim. Meus irmãos, Deus está comparando aquele que não faz isso, ele é pior do que aquele que não creu na palavra. Ele basicamente já te condenou ao inferno. Você é pior, o que é pior que um não crente? O que é um pior do que isso? É aquele que blasfema, aquele que está transgredindo fortemente contra o Senhor. Ele não está só negando a palavra de Deus. Ele está negando com infidelidade, né? Como se fosse algo que ele conhecesse, mas na realidade ele pegou tudo aquilo ali, amassou. E não deu importância. E não deu importância nenhuma, não. Não se importa. O meu filho não quer mudar, minha esposa não quer mudar, deixa pra lá então. Meu irmão não quer me ouvir, né? O meu tio, minha tia, meus pais, deixa pra lá. Não, meus irmãos, nós temos que ser exemplos. Isso. Temos que nos manter firmes. A gente tem que tomar pra nós essa responsabilidade. Isso. Quando você foi levantado dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da empresa, em qualquer lugar, na escola, você é um crente, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a partir daquele momento você tem uma responsabilidade que é de ser um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor, de levar a palavra de Deus e mostrar a glória de Deus para essas pessoas que são descrentes, para essas pessoas que não conhecem o Deus que você serve. E isso, às vezes, o cristão, ele começa meio que a deixar assim, tipo, cada um que encontra o seu caminho por si próprio. Eu já achei o meu, eu tô salvo, eu vou pra glória, e cada um também tem que encontrar o seu. Mas aqui, Jesus, Paulo e outros escreveram, nos alertando e nos chamando atenção para essa questão de cuidar da nossa família, cuidar dos nossos. E cuidar, como você falou, com amor. Com amor. Claro que tem momentos que a gente, às vezes, né, vai vir ansiedade, vai vir, às vezes, a ira, vai querer vir um sentimento, assim, que não condiz com aquele que a gente tem que ter. Mas nós temos que ter sabedoria de falar assim, Senhor, me apacenta, me acalma, porque eu não estou sabendo lidar com essa situação. Com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, com a minha esposa, não sei. Eu tava... E ele vai apacentar em você. E vai te acalmando, porque você escuta o Espírito Santo falando com você. Te acalmando, exatamente, né? nesse ponto. Exatamente nesse ponto que eu ia entrar. Quando nós, cristãos verdadeiros, que já entregamos nossa vida para Cristo, e se você não fez isso ainda, faça isso hoje. Entrega a sua vida para Cristo e permita o Senhor mudar você por dentro. Eu ia falar exatamente isso. Por que eu falei mudar por dentro? Porque às vezes não é as nossas palavras que vão mudar. Hoje eu estava conversando com o irmão e ele disse que ele estava num grupo de WhatsApp da família. Olha que interessante. E ele orou para Deus primeiro, porque ele não queria entrar nesse grupo. Ele foi pedir orientação do pastor.
Tá aí a importância também de você, quando você é sozinho, você sempre pedir orientação do seu líder espiritual, de você ir lá e pedir orientação como eu devo evangelizar a minha família, como eu faço isso, eu devo ou não devo fazer tal situação. E aí o homem de Deus vai falar com você e vai talvez esclarecer algo que você esteja preocupado, ali, né? Como é nesse testemunho que eu vou te contar. O irmão, ele não queria entrar num grupo de WhatsApp da família deles, porque eles postavam coisas pesadas naquele grupo, né? E o pastor falou assim, mas irmão, se Jesus entrou no meio dos ímpios, dos pecadores, para evangelizar, para falar que ele era o Messias e fazer os milagres e converter aquelas pessoas, nós temos que fazer isso também, mas temos que fazer com sabedoria, não de qualquer forma. Mas primeiro, antes de você entrar, vai lá, ora, espera a resposta do Espírito Santo, que ele vai te dar sabedoria. Esse irmão entrou no grupo, depois de um determinado período que ele orou, o Espírito Santo fazia ele mandar só o versículo da Bíblia. Por quê? Porque o irmão tinha dentro dele de que as minhas palavras não mudam ninguém, mas as palavras de Jesus mudam a pessoa e mudam por dentro, mudam o caráter da pessoa. As palavras de Jesus convertiam as pessoas. Então ele vai e joga esses... Todo dia ele jogava um versículo da Bíblia. Todo dia. E aí ele começou a perceber que depois de um certo período dele fazendo isso, ele começou a perceber que o pessoal falou, obrigado aí, obrigado, valeu. Daqui a um tempo, o pessoal já começou a parar de fazer isso, começou a mandar amém. Amém, 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 ia mandando amém. E aí, o que acontece? Ele recebeu a orientação do Espírito Santo e de agora, o que acontecer? Ele ia diminuindo, então ele começa a postar agora uma vez por semana. E aí, uma vez por semana, ele vai postando. E ele percebeu que os familiares deles, por ele não estar lançando, começaram a lançar. Agora, os familiares estão lançando o versículo dentro do grupo. Então, aí, o irmão vai e vibra muito, né? Demais. Ele estava contando testemunho para mim e eu achei isso maravilhoso, né? E algo, assim, transformador que bate com a gente aqui. Sim. Pedir sempre sabedoria do Senhor. Entrar em oração. Jesus é claro. Entra no teu quarto, fecha a porta e faça tudo isso em oculto. Para que o Senhor consiga chegar até você. Sem holofotes, sem nada. É você e Deus ali se derramando com Ele, dizendo qual é a sua petição, qual é o seu problema. E que o Senhor ajude você com sabedoria a modificar isso. No caso do irmão, era versículos da Bíblia. Talvez no seu seja fazer uma boa ação, levar um arroz, um sal, de repente levar um açúcar, né? Fazer uma caridade, de repente fazer uma visita no hospital daquele ente querido que você não vê faz tempo. E isso vai... Poxa, mas você tá aqui? Esses dias nós falamos sobre isso, né? De ofertar o seu tempo. O que é uma coisa muito preciosa que nós temos, e talvez a mais preciosa que nós temos, é o tempo que Deus nos deu nessa terra. E às vezes a gente oferta muitas coisas de valor também, né? Exato. E não ofertamos o nosso tempo. Não ofertamos o nosso tempo para Deus, não ofertamos o nosso tempo para um filho, para um marido, para a esposa, para um pai, para uma avó, não sei, para uma amiga que está precisando, um amigo, né? Exato. Então, pensem nisso com carinho. Ofertar o seu tempo para cuidar das pessoas que Jesus colocou na sua vida. Dentro da sua casa, na sua família, entre os seus parentes, entre os seus vizinhos, amigos, enfim, aonde Deus está te levando. Tem uma frase que eu tenho no meu coração com muito carinho que é: floresça onde o Senhor te plantou. Se o Senhor te colocou hoje em um determinado lugar, que você talvez não está entendendo o que eu estou fazendo aqui, o porquê que eu estou passando por isso, a gente não vai receber às vezes a explicação da parte de Deus. Exatamente. Mas a gente vai entender que um processo ali foi trabalhado em nós por Ele. E na vida de pessoas que estão ali. Porque Amém. Deus não apresenta ninguém na nossa vida, seja nossos familiares, parentes ou amigos e vizinhos, qualquer pessoa. Não entra na nossa vida à toa, em vão. Sempre tem um propósito de Deus para se cumprir ali na nossa vida e na vida daquelas pessoas. Nossa, isso é bênção demais. O discípulo de Paulo, Timóteo, ele estava em Éfeso, né?
Ele foi mandado para Éfeso, e Éfeso era uma cidade escravagista, ela era comercial, né? Era uma cidade grande, politeísta, com muitos deuses, comunidades judaizantes, entre outras coisas. Então a gente começa a imaginar um pouco o que Timóteo também enfrentava, a diversidade de criação. Às vezes o problema é a forma como a pessoa foi criada. Talvez ela tenha sido criada em alguma outra religião, em alguma outra crença, e aí você precisa ter essa sabedoria, como a Débora falou. É responsabilidade do cristão cuidar da sua casa, da sua família. Então nós temos que começar a entender isso primeiro. Não tem como eu fazer a obra de Deus, e todo cristão tem que fazer a obra de Deus. Todo cristão precisa disseminar o evangelho de alguma forma, porque é um mandamento do Senhor. Nós irmos e falarmos de Jesus, sermos reconhecidos como cristãos e, através das nossas vidas, mudar outras. Sim. Então, dentro da nossa casa, é uma responsabilidade nossa. E aí a gente tem que imaginar como Timóteo fazia esse tipo de orientação para essas diversas culturas, formas de criação e, dogmas, entre outras coisas que tinha naquela região. Então você tem que pedir a orientação para Deus. Sabedoria, né? Tem que ter sabedoria. Sabedoria para Deus, para saber lidar com pessoas diferentes, até dentro da nossa casa, né? E a palavra é clara, Provérbios 1:7, está escrito: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos que entrar em ação, em oração, de intercessão, de relacionamento com o Senhor. Temos que nos consertar. Talvez você tenha que se consagrar, talvez um jejum, né? Sim, fazer um jejum para se fortalecer espiritualmente, porque talvez o que você vai enfrentar seja uma possessão, não sei, uma opressão maligna. Talvez seja isso, e você precisa se preparar, se revestir da armadura. Tá pronto que pra Paulo guerra, nos né? deu, tem que estar pronto pra guerra. Paulo nos disse e ir pra guerra. Porque Amém, o inimigo, meus ele irmãos? não quer que a sua família se converta, que os seus se convertam. Então a gente tem que entender que a gente tá numa guerra, irmãos. E é o tempo todo. É batalha, Isso. é guerra, mas também é vitória. Oh, com Jesus é vitória. Glória a Deus. Amém? Sempre é vitória. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Nós queremos orar por você nesse dia de hoje. Amém? Olha, foi muito bom falar com vocês nesse dia. Amém, meus irmãos? Vamos entrar em oração. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai de amor, Pai, que palavra forte e de sabedoria, Senhor. Pai, queremos pregar o Teu Evangelho, Pai, mas queremos começar primeiro dentro de nossas casas. Queremos ensinar as nossas famílias, Pai querido, nossos familiares. Queremos cuidar deles, meu Pai, para que eles estejam bem, com saúde, Pai querido, com o Senhor no coração, com sabedoria também nas suas promessas, Pai, para que nós possamos ir pelo mundo e fazer a Tua obra. Pai amado, muito obrigado, Deus. Pai, vai até este irmão, esta irmã que ouviu esta palavra e abençoa a vida dela. Cura, Pai querido. Senhor, meu Deus, regenera, restaura, Pai. Transforma o marido, o filho, a filha, a irmã, a tia, o tio, a avó. Pai querido, a mãe, o pai, seja quem for nesta casa que precisa de mudança. Pai querido, transforma, coloca os Teus anjos ao redor e de redor desta casa que está orando conosco neste momento, Pai. Este irmão e esta irmã, Pai, que está clamando ao Senhor. Meu Deus, transforma, fala ao coração, dê sabedoria, Pai querido, a ela, força, fé, amor, Pai querido, justiça, perseverança na Tua palavra e na Tua promessa, para ganhar, ter a vitória, Pai, o galardão, Pai querido, que é ver a família, Pai querido, bem, quer ver a família caminhando nos mesmos caminhos da fé, Pai querido, e glória a Deus por isso. Pai amado, abençoa, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, que felicidade, viu? Glória a Deus. Medite mais nessa palavra que Deus vai falar mais ao teu coração, eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Amém? Né, amém, amém. Amém? Então, fica por aqui o nosso episódio de hoje da Palavra de Fé. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Em nome de Jesus. E
Até o próximo abraço. episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.